Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os Srs. Presidentes, Srs. Deputados, Sr. Ministro. O PSD considera que o caso de Tancos representa uma falha muito grave na qualidade da segurança em Portugal. E, na sequência de uma notícia do Semanário Expresso do último sábado, é que dava conta de um requerimento do Ministério Público para a Relação de Lisboa, em que referia que um conjunto de material de guerra que aparentemente todos nós julgávamos que tivesse sido recuperado, daquele lote que foi furtado o ano passado nos paióis nacionais de Tancos, afinal não foi recuperado. Portanto, continua a monte, continua à solta, era o título do jornal, um conjunto de material de guerra letal que pode ser usado em questões nas mãos erradas para perpetrar atividade criminosa ou até terrorista. E, portanto, importa aqui, em primeiro lugar, perceber se o Governo consegue ter uma narrativa minimamente coerente, porque aquilo que é do conhecimento público e desde o início as coisas não batem certas, isto é, surgem sempre posteriormente alguns factos que vão contradizendo outros anteriores. E não é aceitável que durante todo este tempo o Governo continue, eu peço desculpa pela expressão, continua aos papéis sem perceber bem aquilo que se passou. E a ação do Sr. Ministro da Defesa Nacional na gestão deste caso continua a ser vista pelas pessoas com ligeireza, de modo, eu diria, algo descuidado e até com uma certa sobranceria. E relatava apenas aqui um conjunto de factos que, de alguma maneira, demonstram este desnorte na gestão desta questão que é para nós importante. No dia 29 de julho, isto é, um dia após o furto nos paióis nacionais de Tancos, a Secretária-Geral do Serviço de Segurança Interna e o anterior Secretário-Geral do Serviço de Informações da República Portuguesa tomam conhecimento de um furto desta natureza através da comunicação social. E a unidade de coordenação antiterrorista só consegue reunir 48 horas depois. E, portanto, há aqui uma falha de informação por uma coisa tão importante, o maior roubo de material de guerra efetuado em Portugal. A lista do material de guerra é do conhecimento de todos, publicada por um jornal espanhol. Há um conjunto de demissões de altos responsáveis do Exército no dia 8 de julho, o Tenente-General Calçada, Comandante do Pessoal, e o Comandante das Forças Terrestres, o Tenente-General António Menezes, por divergências inultrapassáveis com o General Luís Duarte, Chefe de Estado-Maior do Exército, e relacionadas com a gestão deste caso. No dia 11 de julho há uma reunião com o Primeiro-Ministro, com poupa em circunstância, na qual está o anterior Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, em conjunto com os chefes operacionais dos 3 ramos das Forças Armadas, em que no final há umas declarações do anterior Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, em que se dá conta que afinal alguns dos LOUs, lança-granadas, foguetes antitanques, afinal estavam obsoletos e, portanto, aparentemente até nem constituiriam nenhum perigo. No dia 10 de setembro, o Sr. Ministro dá uma entrevista onde, das duas uma, ou há uma teoria da conspiração, ou havia uma teoria da conspiração, ou estávamos no domínio do puro nonsense. Isto é, em que afirmava que, no limite, pode não ter havido furto nenhum. A 18 de outubro ficámos todos tranquilizados, deputados e portugueses, certamente, quando a Polícia Judiciária Militar informa que interceptou na região da Chamusca praticamente todo o material roubado da base de Tancos a partir de uma denúncia anónima para o posto da GNR de Lolé. E, portanto, na sua sequência, há declarações efusivas do Sr. Ministro em que dizia que o Governo registra, e acho que todos registramos, como extremamente positivo o facto de o conjunto de material de guerra que não tinha sido recuperado, ser recuperado, e o facto de ser a primeira vez que me recorda a democracia um furto desta natureza ter sido todo recuperado. Ou seja, depois há notícias que dão conta de uma guerra aberta entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária Militar por um desfazamento na condução deste processo, e somos agora confrontados com a notícia do Expresso que diz que afinal há explosivos e granadas à solta. Isto é, continuam a monte armas suficientes para um atentado. E o Ministério Público acrescenta que a segurança nacional está em casa. Eu tinha aqui 3 perguntas que lhe faria muito rapidamente.
Como interpreta, Sr. Ministro, esta divergência entre aquilo que anunciou em termos da recuperação integral do material furtado e o dito no recurso do Ministério Público para a Relação de Lisboa, onde se refere que algum deste material letal continua a monte? Segunda questão. Mantém as suas declarações de outubro de que todo o material foi recuperado? Terceiro, admite que, a confirmar-se uma contradição entre o anunciado e o relatado pelo Expresso, extrair responsabilidades políticas e ou pedir responsabilidades operacionais ao mais alto nível. Da nossa parte, PSD, não deixaremos de reafirmar a necessidade de se apurarem factos e responsabilidades, o que incluirá naturalmente os planos políticos e operacionais. Disse. Muito obrigado.